Bom dia, boa tarde e boa noite, conforme a hora em que for a ver o vídeo. Chamo-me Naira Slam Chimate, estudante do curso de Contabilidade e Auditoria no período noturno na Faculdade de Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Hoje vou falar sobre a regra de movimentação das contas, ou seja, como é que as contas se comportam consoante a sua natureza. Tudo bem. Na introdução podemos ver que a escrituração contabilística consiste no registro de tudo aquilo que afeta uma entidade: compras, vendas, pagamentos, recebimentos, gastos incorridos, rendimentos obtidos, contratos que obrigam direitos, obrigações, entre outros. Esse período assenta no modelo das partidas dobradas, pelo qual é efetuado um débito numa ou mais contas por contrapartida de um crédito noutras contas. As contas são agrupadas de acordo com a natureza: contas do ativo, contas do passivo, contas do capital próprio, contas de gastos, contas de rendimento. A regra do débito e crédito das contas pode assim ser resumida no contexto de: no ativo, aumento é um débito e a diminuição é um crédito. No passivo, o aumento é um crédito e a diminuição é um débito. Capital próprio, o aumento é um crédito e a diminuição é um débito. Gastos, o aumento é um débito, a diminuição é um crédito. Rendimentos, o aumento é um crédito e a diminuição é um débito. Ou seja, podemos resumir que as contas do ativo e de gastos comportam-se da mesma forma, ou seja, com a mesma natureza. E as contas do passivo, capital próprio e rendimentos também comportam-se da mesma natureza, ou seja, aumento por crédito e diminuição por débito. O patrimônio contabilístico da entidade é-nos dado pelo valor total das contas do capital próprio, ao qual corresponde a diferença entre o valor do ativo e do passivo, ou seja, capital próprio é igual ao ativo menos passivo. O resultado do período é-nos dado pela diferença entre as contas do gasto e as contas do rendimento. Por isso, o reconhecimento de um ativo, passivo, gasto ou rendimento é um aspecto fundamental na contabilidade, em que o momento deve-se reconhecer o ativo, um passivo, um gasto ou um rendimento. Uma determinada operação dá origem a um ativo ou a um gasto. A contabilidade é processada de acordo com o princípio da especialização de exercícios, pelo qual os gastos e os rendimentos de um período devem ser reconhecidos independentemente da existência de um movimento financeiro, pagamento ou recebimento, ou da existência ou não de uma documentação específica. Daí a necessidade de nos socorrermos de contas que se destinam a proporcionar uma adequada especialização dos gastos e dos rendimentos, e que são as contas dos acréscimos de gastos, acréscimos de rendimento, gastos deferidos, rendimentos deferidos. A contabilidade
não é, portanto, efetuada numa base de caixa, ou seja, processado apenas pagamento ou recebimento. Além disso, a contabilidade refere-se também pelo princípio de correlação de rendimentos com gastos, pelo qual, sempre que reconhecemos um rendimento, devemos reconhecer no mesmo momento todos os gastos associados, ainda que possam ser contingentes, sendo objeto de estimativa. Por exemplo, a venda de uma mercadoria, reconhecer o custo da mercadoria vendida, o gasto com transporte, com comissões, com papel, com garantias, entre outros. O gasto deve ser reconhecido quando incorrido ou quando obtemos benefício decorrente desse gasto. Por exemplo, o gasto por pessoas de reforma deve ser reconhecido ao longo da vida do empregado e o gasto de desmantelamento, remoção ou restauro de um ativo fixo tangível de ser reconhecido no período da utilização do ativo. É importante distinguir que os pagamentos de gastos e recebimentos de rendimentos, os pagamentos incluem investimentos efetuados, compras de existências ou adiantamento de compras, liquidação de passivos, gastos incorridos, pagamentos de dividendos, redução de capital. Os recebimentos incluem vendas a pronto pagamento, realização de contas a receber, subsídios recebidos, juros recebidos. Os ciclos das operações realizadas pelas entidades compreendem a atividade operacional, a atividade de investimento, a atividade de financiamento. Natureza e movimentação das contas no sistema de contabilidade para o setor empresarial em Moçambique. As contas são agrupadas em 8 classes, que são: classe 1, meios financeiros; classe 2, inventários de ativos biológicos; classe 3, investimentos de capital; classe 4, contas a receber, contas a pagar, acréscimos e deferidos; classe 5, capital próprio; a classe 6, gastos e perdas; na classe 7, os rendimentos e ganhos; na classe 8, os resultados. As contas, cujo código numerário inclui apenas 2 algarismos, denominam-se por contas do primeiro grau. As subdivisões dessas contas denominam-se por subcontas, sendo chamadas de contas do segundo grau. Por sua vez, as subdivisões das contas do segundo grau e do terceiro grau. Agora vejamos. Nas contas da classe 1, que são os meios financeiros, esta classe apresenta-nos as seguintes contas: 1.1 caixa, 1.2 bancos. Dentro da 1.2, que é o banco, nós temos as diferentes formas de depósitos. Temos a 1.2.1, que são depósitos à ordem; a 1.2.2, depósitos com pré-aviso; a 1.2.3, que são os depósitos a prazos. 1.3, temos os instrumentos financeiros, que temos as seguintes subcontas: 1.3.1 derivados, 1.3.2 detidos para negociação, 1.3.3 outros instrumentos financeiros ao justo valor através dos resultados.
Nas contas da classe 2, lá temos os inventários de ativos biológicos. Esta classe inclui os inventários, ou seja, as existências, que são detidos para venda no decurso da atividade operacional, no processo de produção para essa venda, na formação de matérias consumíveis, a serem aplicadas no processo de redução ou prestação de serviços. Esta classe apresenta as seguintes compras: a 2.1, que é a compra; a 2.2, mercadoria; a 2.3, produtos acabados e intermédios; a 2.4, temos subprodutos, desperdícios, resíduos e fugos; a 2.5, produtos ou serviços em curso; a 2.6, matérias-primas, auxiliares e materiais; a 2.7, ativos biológicos; a 2.8, regularização de inventários; a 2.9, ajustes para o valor realizável líquido. Na classe 3, temos os investimentos de capital. Esta classe apresenta-nos as seguintes contas: a 3.1, os investimentos financeiros; a 3.2, ativos tangíveis; a 3.3, ativos intangíveis; a 3.4, investimentos em curso; a 3.5, ativos não correntes em dígitos para venda; a classe 3.6, que são os ativos tangíveis de investimento; a 3.8, amortizações acumuladas; a 3.9, imparidade acumulada de investimentos de capital. A classe 4 apresenta-nos as contas a receber, contas a pagar, acréscimos e deferimentos. Esta classe apresenta-nos as seguintes contas: a 4.1, clientes; a 4.2, fornecedores; a 4.3, empréstimos obtidos; a 4.4, Estado; a 4.5, outros devedores; a 4.6, outros credores; a 4.7, perdas por imparidades acumuladas de contas a receber; a 4.8, provisões; a 4.9, acréscimos e deferimentos. Agora vamos à classe 5, que é o capital próprio. Esta classe evidencia o capital próprio da entidade sem o resultado do período e apresenta as seguintes contas: a conta 5.1, capital; a 5.2, ações ou contas próprias, e dentro da 5.2 temos o valor nominal; na 5.2.1 temos os descontos e prêmios; na 5.2.2 temos a 5.3, que são as prestações suplementares; temos a 5.4, que são os prêmios de emissão de ações ou cotas; temos a 5.5, que são reservas. Dentro da 5.5 temos a 5.5.1, que são as reservas legais; a 5.5.2, que são as reservas estatutárias; temos a 5.5.3, que são as reservas livres; a 5.6, que são excedentes de revalorização de ativos tangíveis e intangíveis; temos a 5.6.1, que são revalorizações legais. Dentro da 5.6.1 temos a 5.6.1.1, antes de impostos deferidos; 5.6.1.2, impostos deferidos; temos a 5.6.2, que são outros excessos. Dentro da 5.6.2 temos a 5.6.2.1, que são antes de imposto; temos a 5.6.2.2, que são os impostos diferidos; temos a 5.8, que são outras variações no capital próprio; temos a 5.9, que são os resultados transitários.
Recomenda-se a criação de uma conta específica destinada a reconhecer os ajustes dos inventários financeiros, em particular que decorrem da aplicação do método de equivalência patrimonial à conta. A criar poderá ter o seguinte deslocamento: 5.7 Ajustes em investimentos financeiros. 5.7.1 Relacionados com o método de equivalência patrimonial. 5.7.1.1 Ajustamentos de transação. 5.7.1.2 Lucros não atribuídos. Temos a 5.7.1.3 que são decorrentes a outras variações nos capitais próprios e das. Continuando, temos a 5.7.9 que são outros. As contas da classe 6, que temos os gastos e perdas. A classe 6 inclui os gastos e perdas de entidade compreendendo as seguintes contas: a 6.1 Custo dos inventários, a 6.2 Gastos com pessoal, a 6.3 Fornecimento e serviços de terceiros, a 6.4 Perdas por imparidade do período, a 6.5 Amortizações do período, a 6.6 Provisões do período, a 6.7 Perdas por redução do justo valor, a 6.8 que temos outros gastos e perdas operacionais, a 6.9 que temos gastos e perdas financeiras. A classe 7 apresenta-nos os rendimentos e ganhos. Esta classe evidencia os rendimentos do período. Os rendimentos integram réditos e ganhos. O rédito corresponde aos rendimentos obtidos em consequência da atividade de entidade, venda, prestação de serviços, entre outros. Os ganhos se respeitam a rendimentos obtidos que não constituem a atividade da entidade, por exemplo, donativos recebidos, subsídios recebidos, vendas de ativos fixos, tangíveis. A questão central na contabilização dos rendimentos consiste em determinar o momento do reconhecimento do rédito. Outra importante questão consiste em determinar o valor do rédito a ser reconhecido. Esta classe apresenta as seguintes contas: a 7.1 Vendas, a 7.2 Prestação de serviços, a 7.3 Investimentos realizados pela própria empresa, a 7.4 Revisões do período, a 7.5 Rendimentos suplementares, a 7.6 Outros rendimentos e ganhos operacionais, a 7.8 Rendimentos e ganhos financeiros, a 7.9 Ganhos por aumento do valor justo. As contas de rendimento incluem de natureza credora e as contas de natureza devedora. As contas de natureza credora, como contrapartida às seguintes contas: vendas e prestações de serviços a pronto pagamento e outros rendimentos recebidos. 1.1 Caixa ou 1.2 depósitos à ordem. Venda e prestações de serviços a créditos e outros rendimentos não recebidos. A 4.1 Clientes, quando existe uma fatura. A 4.9.3 Acréscimos de rendimentos, quando não existe fatura ou outro documento. Na conta da classe 8 temos os resultados.
Esta classe evidencia o resultado do período e eventual distribuição antecipada desse resultado integrado às seguintes contas: 8.1 Resultados operacionais, 8.2 Resultados financeiros, 8.3 Resultados correntes, 8.5 Imposto sobre o rendimento, 8.8 Resultado dígito do período, 8.9 Dividendos antecipados. Conclusão: o estudo das regras de movimentação das contas é fundamental para compreender a lógica e a estrutura do sistema contábil. Através da análise dos débitos e créditos, bem como da classificação das contas em patrimoniais de resultado, é possível entender como as transações afetam o patrimônio e o desempenho das entidades. As regras de movimentação garantem a coerência dos registros, permitindo que a contabilidade cumpra com seu papel de fornecer informações precisas, confiáveis e úteis para a tomada de decisões. Assim, o domínio dessas regras é essencial para o profissional contábil, pois assegura a correta elaboração das demonstrações financeiras e o cumprimento dos princípios contábeis vigentes. Contudo, muito obrigada pela atenção, com os melhores cumprimentos.